Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver aqui o iceberg de canibais. Bizarro, mano. Não posso falar mais nada, é só bizarro. Ah, meu Deus! Link do vídeo original tá na descrição, é isso aí, vamos dar ali. Pra mim, esse é um dos piores níveis que um ser humano pode chegar. E eu confesso que me deu até um certo embrulho no estômago enquanto eu tava pesquisando esse roteiro. Mas Ah, só comer uma carninha de gente humana. Falou que é carne mais doce. se você tem estômago forte, se prepara, você tá no canal Viróscopo e esse E aí, é o ó. iceberg de canibais. Já viu um Jeffrey Dahmer ali. Ó, rapaziada, se você é sensível para tema pesado, ó, fuja desse vídeo, tá? A gente vai ver só canibais. Oti Sanches. Algo ainda pior do que o canibalismo é o canibalismo contra um membro da própria família. E em 2009, uma mulher no meio ali de um surto psicótico, ela acabou fazendo o pior com o próprio filho. E para entender essa história que aconteceu em 2009, precisamos voltar um pouquinho no Qual é, tempo. mano? Oti Sanches, nascida no Texas, teve uma infância bastante complicada. Ela era filha única, não conheceu o pai e cresceu em uma casa Aí vai pegando, o cara não tem uma placa do YouTube, ele tem duas. lotada, morando com 7 Já começou parentes. leve. E a família dela se mudou várias vezes antes de se estabelecer em San Antônio. E desde muito cedo, ali aos 5 anos de idade, a Não era pra ser canibais brasileiros? Eu não sabia que era pra ser pra canibais brasileiros. Eu acabei botando só canibais. Agora você vai ter do mundo todo. Oti já dava sinais de que algo não ia bem. Ela dizia ouvir vozes, algumas eram boas, mas outras maluco tá eram no teto. ruins. E uma dessas Os caras tá no teto. vozes se chamava Lucy e ela mandava ela fazer coisas ruins como se machucar. E apesar disso, ela conseguiu terminar a escola Esquizofrenia. e começou um curso para ser técnica em farmácia. E foi lá em 2003 que ela conheceu um homem chamado Scott Bushels, que foi o futuro pai do seu filho. E um detalhe importante, ele também sofria de esquizofrenia. E o Porra, casal do ano. relacionamento dos dois era muito instável, cheio de idas e vindas. A doença mental de Oti mais tarde foi diagnosticada como esquizofrenia paranoide, e essa doença piorou muito 5 anos antes do crime que ela cometeu. Ela não conseguia parar em nenhum emprego e o seu comportamento ficava cada vez mais esquisito. Cara, que E a família merda. só foi entender a gravidade da situação Coringa e Arlequino. em maio de 2008. Nesse mês, a Oti teve uma crise tão forte que ela precisou ser internada por 16 dias no Hospital Estadual de Austin. E essa foi a primeira vez que a família viu de perto o quão doente ela estava. Depois da alta, ela começou um tratamento ali num centro de saúde em San Antônio. Ela ia nas consultas e estava tomando corretamente os seus remédios. Mas em setembro de 2008, tudo mudou. Esse centro de saúde avisou que, por cortes no orçamento, não poderia mais oferecer o tratamento gratuito. E a Nossa, Oti que não merda. achou que conseguiria pagar e simplesmente parou de ir, e o caso dela foi arquivado. E essa interrupção no tratamento foi um ponto bastante crítico. Uma pessoa com esquizofrenia paranoide que já tinha sido internada ficou sem acompanhamento e sem remédios. E as consequências fudeu, né? disso seriam trágicas. Nos meses seguintes, a Oti engravidou. E após o nascimento do bebê, o seu quadro mental piorou de vez. E ela foi diagnosticada com psicose pós-parto, que é uma forma gravíssima de depressão pós-parto que causa alucinações e delírios. E Caralho, mano. A mulher maluca ficou mais maluca. 9 dias antes do crime que ela cometeu, por causa dos efeitos colaterais, ela parou de tomar o seu principal remédio, que era o Risperdal. E ele ajudava muito a controlar a esquizofrenia dela. E a Oti tentou desesperadamente pedir ajuda. E 6 Bebê dias tá no teto. antes do crime que ela cometeu, uma conselheira chamada Luinda Combs percebeu que Oti estava em plena psicose. Ela viu o rosto do bebê se transformar e ouvia vozes. E a conselheira Mano, caraca, tipo, o conselho tutelar não deveria pegar essa criança, não? Porque, porra, a mulher não tá em condição de criar uma criança, não, pô. Neném. teve uma atitude correta. Ela chamou a ambulância e mandou ela para um hospital metodista metropolitano, avisando a equipe sobre a suspeita de psicose pós-parto. Porém, foi no hospital que a ajuda falhou. Eles fizeram alguns exames de rotina por 3 horas, e a avaliação psiquiátrica, que era a parte mais importante, só durou 44 minutos,
e foi feita por um conselheiro e não por um médico psiquiatra. A Ott chegou a pedir para ser internada, mas a pergunta que decidiria tudo foi: você quer se matar ou matar alguém? E ela negou. E cerca de 11 minutos depois dos exames, ela recebeu alta com alguns papéis em mãos e dando instruções dela voltar se os sintomas piorassem. Um dia antes... Todos os sinais estavam aí. Até a própria mulher falou, me interna. O cara, não. Do crime, no sábado, dia 25, a mãe do Scott, chamada Kathleen, viu que a Calma, o bebê é cinza. Que porra é essa, mano? Ott estava agindo de forma bastante esquisita e paranoica e não deixava ninguém chegar perto do bebê. E preocupada, a Kathleen ligou para a polícia, avisou que a nora era esquizofrênica e estava instável, porém nenhuma providência foi tomada. E na madrugada de domingo, 26 de julho de 2009, por volta das 5 da manhã, a polícia de San Antônio recebeu um chamado para a casa de Ott Sanches. E a cena que os policiais encontraram foi descrita pelo chefe de polícia como algo saído de um filme de terror. A Ott estava sentada no sofá da sala. Ela tinha se esfaqueado no peito e no pescoço e gritava sem parar: eu matei o meu bebê. No quarto, os policiais encontraram o corpo do seu filho, Scott Wesley, de apenas 3 semanas e meia de vida. E os detalhes são ainda mais chocantes, porque o Você não vai dar detalhes não, né, cara? Já é pesado o suficiente. bebê foi desmembrado lá. o cérebro antes de tentar se matar. E dentro da calma casa, aí, mas sem ferimentos, estavam a irmã de Ott e seus 2 sobrinhos pequenos de 5 e 7 anos. E desde o primeiro momento, a Ott disse aos policiais que o diabo fez ela fazer aquilo. E a investigação rapidamente se concentrou no seu histórico de saúde mental. Ela foi presa e acusada de... O iceberg já começa assim, eu já tô traumatizado, acabou de começar. Capital, com uma fiança de $1 milhão. Durante o processo, uma questão importante surgiu. A Ott foi considerada competente para ser julgada. Porém, isso não quer dizer que ela era sã, mas sim que ela entendeu as acusações contra ela naquele momento. O principal ponto, no entanto, era sua condição mental na hora do crime. 3 exames psiquiátricos feitos por médicos diferentes chegaram na mesma conclusão. A Ott Sanches estava legalmente insana quando matou seu filho. Ela não tinha capacidade de entender o que estava fazendo de errado. E com base nisso, em 1 de julho de 2010, a promotoria fez um acordo. A Ott Sanches foi declarada inocente por motivos de insanidade. Ela foi internada num hospital psiquiátrico de segurança máxima no Texas, onde deve... pior de tudo é que os caras, tipo, viu que ela tinha vários problemas assim e deixaram o bebê com ela e foda-se, né, cara? Ela mesmo falou que ela queria ser internada no bagulho e só negligenciaram e foda-se. Ai, que bizarro, mano. É só porque ninguém quis fazer o próprio papel, né? Permanecer até que não quiseram trabalhar. Decida que ela não é mais um perigo para si mesma ou para a sociedade. Ruby Eugenie. Um ataque tão violento e sem sentido que ganhou as manchetes do mundo todo e fez um homem ser apelidado de O Zumbi de Miami. Essa é a história de Ruby Eugenie e do dia em que o horror tomou conta de uma das avenidas mais movimentadas da Flórida. Rudy Eugenie nasceu em Miami em 1981 e ele era filho de imigrantes haitianos. Ele teve uma vida com vários problemas desde o início. Os pais se separaram logo depois que ele nasceu e ele nunca chegou a conhecer o seu pai. Na adolescência, ele jogou futebol americano na escola, mas na vida adulta ele ficou pulando de emprego em emprego. Vendedor de CDs... Caralho, ele parece muito Lil Magem, mano, que é um profissional de Tekken. Lembra pra caramba. McDonald's, operador de telemarketing e, por último, lavador de carros. O seu histórico com a polícia começou bem cedo. Aos 16 anos, ele foi preso pela primeira vez por agressão. E, ao todo, ele foi preso 8 vezes. Na maioria, era por conta de porte de maconha. Mas um acidente em 2004 chama a atenção. Num excesso de fúria, ele ameaçou matar a própria mãe, dizendo que colocaria uma arma na cabeça dela. Isso mostra que ele já tinha um histórico de comportamento violento e instável, muito antes
do ataque que o tornaria conhecido. Na manhã de sábado, Poucas no ideias. dia 26 de março de 2012, o Rudy Aldini dirigiu até a famosa praia Miami Beach. E era um fim de semana Ok. de um grande evento, o Urban Beach Week. E por volta do meio-dia, algo mudou. O Aldini abandonou o carro no meio do trânsito e começou uma longa caminhada de quase 5 quilômetros pela ponte MacArthur Causeway. Enquanto ele andava sobre o sol forte, ele começou a tirar a roupa, peça por peça, e a jogar os seus documentos fora. Quando a Oxi. polícia encontrou o carro dele depois, achou dentro uma bíblia e 5 garrafas de água vazia. E por volta das 1h55, quase 2 horas da tarde, o Aldini, agora completamente nu, encontrou um homem deitado debaixo de um viaduto. O seu nome era Ronald Popo, um morador de rua de 65 anos. E segundo o próprio Popo, que sobreviveu para contar, o Aldini se aproximou de forma amigável, mas logo ficou agitado. Ele reclamava de algo, acusou o Popo de ter roubado a sua Bíblia e de repente o atacou. E o que se Caralho, seguiu foi um enlouqueceu. pesadelo de 10 minutos. O Aldini espancou o Popo até ele desmaiar e então começou a morder e a arrancar pedaços do rosto do homem. Um ciclista que estava passando por ali, chamado Larry Vega, viu o horror e ligou para a polícia. Às 2h13, Que o porra policial é essa? José Rivera chegou. Ele deu ordem para o Aldini Surtou parar total, e as mané. testemunhas dizem que o Aldini apenas levantou a cabeça, rosnou para o policial e voltou a morder o rosto da vítima. Caralho! Então, o policial atirou. O primeiro tiro não parou o Aldini e foram necessários mais disparos para finalmente encerrar o ataque. Caralho, E o Rudy encapetado Aldini total, morreu mano. no local. Já o Ronald Popo foi levado para o hospital num estado gravíssimo. Ele perdeu entre 75% e 80% de seu rosto. O seu olho esquerdo foi arrancado e ele ficou completamente cego. A história Caralho! dele, no entanto, é de uma força incrível. O Popo passou por meses de cirurgia de reconstrução e ele não apenas sobreviveu, como reaprendeu a se vestir, comer e se cuidar. E hoje em dia Caralho. ele vive numa unidade de cuidados médicos de longa Coitado, duração, onde ele aprendeu até a tocar violão. E o ataque, por mais trágico que tenha sido, trouxe à tona a história do Popo. Ele é um homem que frequentou uma das melhores escolas de Nova York na Caralho. juventude, mas que vivia nas ruas há 40 anos, com a família pensando inclusive que ele já tinha morrido. E pela brutalidade desse ataque, todo mundo, incluindo a polícia e a mídia, presumiu que o Aldini estava sob o efeito de alguma droga sintética poderosa, conhecida como bath salts, e ela causa paranoia e comportamento violento. Mas algumas semanas depois, o exame toxicológico saiu e chocou todo mundo. O corpo de Rudy Aldini só tinha vestígios de maconha, nenhuma outra droga. Olha aí a Não. maconha que faz com o ser humano. Sacanagem. Caralho, mano, como é que pode, viado? O cara ficou maluquinho. Nem essas bath salts, nada. Então fica a pergunta, se não foram as drogas pesadas, o que levou aquele surto de violência extrema? Sei lá, mano. Anthony Morley, Que medo, mano. uma Tá pessoa doido. que já foi um símbolo de orgulho e beleza para uma comunidade, se transformou em um monstro, responsável por um dos crimes mais nojentos da história recente do Reino Unido. Esse é o caso de Anthony Morley, o Nossa, parece aquele maluco lá, o Luca Magnota. primeiro Mr. Gay UK, que se transformou num assassino canibal. E para entender isso, vamos lá. Em 1993, o Anthony Morley ficou conhecido por vencer o Pessoas com esquizofrenia ou mania de perseguição não podem usar drogas, por isso ativa gatilho. primeiro concurso Mr. vai ver Gay do isso. Reino Unido. Ele era um rosto conhecido Já vi surto de sais de banho. Sais de banho? Isso daí é uma droga? Porque sal de banho não é aquele bagulho que você bota na banheira. e um símbolo ali para aquela comunidade de pessoas. E a vítima, chamada Damian Oldfield, era um executivo de uma revista. E aqui a história tem uma coincidência bastante bizarra. No ano de 1996, tanto o Morley quanto o Oldfield participaram Ah, é o Bath Salts, é o nome da droga? do mesmo programa de televisão, chamado God's Gift. Eles não estavam no mesmo episódio, mas a conexão joga ali uma luz ainda mais esquisita
e trágica sobre o que viria a acontecer anos depois. E agora vamos para a cidade de Leeds, na Inglaterra, em maio de 2008. O Anthony Morley convidou Damian para o seu apartamento, e o que aconteceu lá dentro é de extrema violência. O Morley atacou o Oldfield com 2 facas diferentes. A vítima foi saqueada mais de 30 vezes e teve a garganta cortada. Caralho! Só que o horror não parou por aí. Depois de matar o Damian, o Morley entrou no campo do canibalismo. Ele cortou um pedaço da coxa da vítima, levou para a cozinha, temperou e começou a fritar com azeite de oliva. Que? É o Hannibal essa porra? Mais tarde, encontrou vestígios de saliva de Morley na carne cozida, provando que ele, no mínimo, experimentou o que cozinhou. E depois de cometer o crime por volta das 2h30 da manhã, a história ficou ainda mais surreal. O Anthony Morley saiu do seu apartamento vestindo apenas um roupão de banho ensanguentado e chinelos. Ele caminhou cambaleando até uma lanchonete de kebab que ficava ali perto. E ao chegar lá, ele disse aos funcionários: chame a polícia, pois eu matei um homem. Anthony Morley foi preso no dia 2 de maio de 2008. E o julgamento aconteceu em outubro daquele mesmo ano. No tribunal, a defesa do Morley tentou até ali dar algumas desculpas. Primeiro, eles alegaram que ele foi provocado pelo Damian, que teria tentado forçar uma relação. E segundo, disseram que o Morley agiu sem ter total controle dos seus atos, por conta de um trauma de um suposto estupro que ele sofreu na adolescência. Advogado advogando. Afirmou que não se lembrava de nada daquele ataque. E o júri não aceitou nada disso. Em 17 de outubro de 2008, o Anthony Morley foi considerado culpado pelo assassinato. Quando o veredito foi lido, as pessoas que assistiam no julgamento da galeria pública aplaudiram, mostrando ali o tamanho do choque e da repulsa que o caso tomou. O Morley foi sentenciado à prisão perpétua, com uma pena mínima de 30 anos antes dele poder recorrer em liberdade condicional. E o motivo exato por trás de tanta brutalidade talvez nunca seja totalmente conhecida. Sobreviventes dos Andes. Esse caso não é sobre um crime em si, loucura ou maldade, mas sim uma das mais incríveis e angustiantes histórias de sobrevivência que o mundo já viu. Nossa, caiu o avião e eles tiveram que sobreviver. Vamos voltar para 1972, para o coração gelado da Cordilheira dos Andes. Essa é a história do voo 571 e do que ficou conhecido como o Milagre dos Andes. No dia 13 de outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia decolou de Montevidéu e a bordo estava 45 pessoas, incluindo os jovens jogadores de um time amador de rugby. Tem um filme sobre isso? Junto com os familiares e amigos. E o destino era Santiago, no Chile. Mas por um erro de navegação em meio a um tempo terrível, o avião bateu em um pico nas montanhas. As asas e a cauda se partiram. Caralho. E a fuselagem do avião deslizou por uma geleira e parou em um vale de neve completamente isolado, a mais de 3.600 metros de altitude. Nossa, eu não sobreviveria a isso daí não, mano. Impacto, 12 pessoas morreram. Os sobreviventes se viram em um pesadelo. Temperaturas congelantes, ferimentos graves, sem roupas adequadas e completamente sozinhos. E a carcaça do avião virou seu único e precário abrigo. E a pouca comida que havia nos destroços, ali algumas barras de chocolate, biscoitos e garrafas de vinho, acabou em poucos dias. E a fome acabou se tornando uma ameaça tão grande quanto o frio. E naquele lugar não tinha animais, não tinha plantas, não tinha absolutamente nada. E então veio o golpe final. Por um pequeno rádio do avião, eles ouviram a notícia que acabou com todas as esperanças deles. As buscas aéreas por eles
deles haviam sido oficialmente canceladas. Nem porque para o fudendo. mundo, eles já estavam mortos. Foi nesse momento que uma ideia terrível, porém necessária, surgiu. Para sobreviver, eles teriam que se alimentar dos corpos dos amigos que haviam morrido. Ah, caralho, que situação merda. E que estavam preservados pelo gelo. Para aqueles jovens, a maioria católicos devotos, a ideia era repugnante. Houve debates, choros, orações, e como eles poderiam fazer aquilo? Era isso ou morrer, Foi um né? estudante de medicina chamado Roberto Canessa, um dos primeiros a defender que aquela era a única escolha lógica para não morrerem de fome. E é aqui que acontece um dos atos mais profundos de amizade e solidariedade. Muitos, sentindo ali que iam morrer, fizeram um pacto. Eles davam a permissão para que os seus corpos fossem usados para alimentar os amigos que sobrevivessem. E isso era uma forma de aliviar mano, a dá agonia culpa só de pensar. quem ficasse vivo. O ato de comer carne humana, que eles preferem chamar de antropofagia para diferenciar, né, de um ataque selvagem, era cercado de respeito. Os corpos ficavam em uma certa distância, cobertos por neve, e apenas algumas pessoas eram encarregadas da terrível tarefa de cortar a carne. E quando parecia que nada poderia piorar, na noite de 29 de outubro, uma avalanche de neve atingiu a fuzilagem onde eles dormiam. Mano. E mais 8 pessoas morreram soterradas. E o Caralho. desespero só aumentou. E a dependência dos corpos dos falecidos como a única fonte de vida se tornou ainda mais crucial. Depois de mais de 2 meses isolados, ficou claro que ninguém viria resgatá-los. E eles teriam que se salvar sozinhos. Foi aí que 2 do grupo, chamado Nando Parrado e Roberto Canessa, decidiram fazer o impossível, que era atravessar a pé as gigantescas montanhas dos Andes em busca de ajuda. Sem equipamento de alpinismo, usando apenas pedaços de carne humanas como alimento, eles caminharam por 10 dias em condições bizarras. E finalmente, exaustos, eles chegaram a um vale e avistaram um homem. O seu nome era Sérgio Catalã, um pastor de ovelhas chileno, e a salvação havia finalmente chegado. Caralho. O Catalã deu comidas a eles e cavalgou por horas para poder alertar as autoridades. E nos dias 22 e 23 de dezembro de 1972, 72 dias após o acidente... Cara, 72 dias... Mano, como que esses malucos duraram tanto tempo assim, viado? Tá maluco? Cara, que pesadelo, mano. Helicópteros da Força Aérea Chilena resgataram os 16 sobreviventes. E quando a história completa veio à tona, o mundo ficou em choque. Mas, aos poucos, o choque deu lugar à compreensão. Todos entenderam que eles fizeram o que era necessário para sobreviver. Tá maluco. Albert Fish. Como eles não decidiram ir andando antes. Cara, eles tinham acabado de, tipo, sofrer um acidente. Tava todo mundo machucado, tá ligado? Eles esperaram na esperança de irem buscar eles, né? Até aparecer aquela notícia terrível. Mano, eles só foram andando por desespero. Porque eles não tinham mais outra saída, tá ligado? Alguns criminosos são tão cruéis que seus nomes ecoam através da história como sinônimo de maldade. Doideira. E esse cara é um deles. Ele tinha muitos apelidos: o lobisomem de Wisteria, o maníaco da lua e o mais famoso, o vampiro do Brooklyn. Mas seu verdadeiro nome era Albert Fish, e por trás da aparência de um avô gentil e inofensivo se escondia um dos monstros mais sádicos que já caminharam sobre a Terra. E para entender essa bizarrice do Albert Fish, precisamos voltar para sua infância, no final do século XIX. Nascido em 1870, ele perdeu o pai muito cedo e foi enviado pela mãe para um orfanato. E segundo o próprio Albert Fish, foi lá que a sua mente se arruinou. Ele via outros meninos serem espancados com frequência e começou a sentir uma fascinação doentia pela dor. Ele também sofreu abusos e humilhações no orfanato, mergulhando em um mundo de violência. Aos 12 anos, ele já praticava atos bizarros, como beber a própria urina e comer as próprias fezes. E aqui a história fica Caralho, os membros do meu time no League of Legends aí. Certeza, esse daí jogava LOL e caiu na ranked comigo, mano. ainda mais perturbadora. O Albert Fish cresceu, se casou
e teve 6 filhos. Para muitas pessoas, Porra. ele parecia ali realmente um homem comum, até mesmo um bom pai. Ele conseguiu esconder a sua verdadeira natureza de forma assustadora. Porém, em segredo, a sua vida era um verdadeiro ritual de dor. Ele Jogador enfiava médio de Darius. dezenas de agulhas em seu próprio corpo, especialmente na região da pelvis. Um raio-x feito depois da sua prisão revelou 29 agulhas enferrujadas alojadas nele. Ele se batia com um remo cheio de pregos e porra se é essa? queimava com ferros quentes. E Esse para cara é ele, maluco. essa automutilação era uma forma de pagar pelos seus pecados, misturando uma religiosidade distorcida com o seu prazer pela dor. Albert Que porra Fish é essa? abusou de mais de 100 crianças e é suspeito de ter matado pelo menos 15. E ele Caralho. mesmo se gabava de ter feito vítimas em todos os estados. Mas foi um crime em particular que levou à sua prisão. Em 1928, ele se apresentava como Frank Oworld, um simpático fazendeiro, e ele foi até a casa da família Bud. Ele conversou, foi gentil e convenceu os pais a deixarem que ele levasse a filha deles, a Gracie, uma menina de 10 anos, para uma suposta festa de aniversário. Só que calma a aí, Grace cara. Bud nunca mais voltou. O Albert Fish a levou para uma casa abandonada. Lá, Ele a estrangulou, esquartejou seu corpo com uma serra e ao calma longo de aí, 9 dias, Censura. cozinhou e comeu a carne da menina. E por 6 longos anos, Caralho. o desaparecimento de Grace Bud foi um mistério. E o Albert Fish continuou livre. Até que em novembro de 1934, a mãe de Gracie, Adélia Bud, recebeu uma carta. Era uma Virou carta cenobita do Hellraiser, essa porra desse velho maluco. mano. anônima, cheia de erros de ortografia, mas com detalhes que só o assassino poderia saber. E nela, o autor descrevia com prazer sádico como ele havia matado e comido sua filha. E essa Que isso, crueldade cara? foi o seu erro fatal. Um detetive de Nova York chamado William F. King pegou Bagulho o feião, caso. mano. Ele notou um pequeno detalhe na carta, um emblema no papel de uma associação de motoristas particulares. Eu vou parar de ver essa porra desses vídeos pesados que vocês mandam, mano. Fica mó climão de fezes depois, cara. Seguindo essa única pista, Pô, imagina o maluco chegando, pô, mano, vou abrir o canal do Raposito pra almoçar maneirão. O maluco abre e só vê essas atrocidades. detetive King chegou a um quarto alugado onde o Albert Fish havia Porra, o morado. maluco E em perde até o apetite. vai 13 tomar de no cu. novembro de Aí que é 1934, bom. quando Albert Fish voltou ao local Tá para pegar um maluco. cheque, o detetive King estava lá esperando, preso sem resistência, e confessou tudo imediatamente. O julgamento de Albert Fish em 1935 foi um verdadeiro show de horrores que chocou a América. E a grande questão era: ele era louco? Bom, médicos e psiquiatras o examinaram, e a conclusão era de que sim, ele era clinicamente insano, um psicopata com delírios religiosos e impulsos sádicos. No entanto, pela lei da época, os especialistas concluíram que ele sabia o que estava fazendo de errado, e isso era o suficiente Cadeira para elétrica. que ele fosse considerado legalmente são e responsável pelos seus atos. Albert Fish foi então condenado à morte. E em 16 de janeiro de 1936, na prisão de Sing Sing, o vampiro do Brooklyn foi executado na cadeira elétrica. É isso. Jeffrey Dahmer. Ah, esse daí é o mais famoso de todos, né? Tem até seriado. Inclusive a série dele é uma merda. Esse nome é com demais. certeza um dos mais infames na história do crime, mas eu não poderia deixar de falar. Um homem cuja aparência quieta e tímida escondia um abismo de depravação. Ele ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee e seus atos chocaram o mundo. Essa é a história de Jeffrey Dahmer e do apartamento de horrores que ele mantinha por anos debaixo do nariz de todo mundo. Jeffrey Dahmer, nascido em 1960, teve uma infância bastante solitária, e desde cedo ele tinha uma fascinação bizarra por animais mortos. Ele os encontrava Ah, sempre começa assim. na beira da estrada, É sempre com animal. levava para casa, dissecava e colecionava seus ossos. E na adolescência, o isolamento piorou ainda mais. Ele começou a beber pesado aos 14 anos, um vício que o Caralho.
velho, já com 14 bebendo. Acompanhou durante toda a sua vida. E enquanto seus colegas de escola pensavam em namoro e futuro, as fantasias de Dahmer já eram sombrias, envolvendo dominação, controle e morte. E o divórcio conturbado de seus pais o deixou praticamente abandonado aos 18 anos. E um monte de mina ficou gadeando ali no TikTok. Pois é, mano. Mano, tem alguma parada que tem uma mina que gosta desses caras, vai entender o porquê, mano. Mesma coisa como os atiradores lá de Columbine, nossa, teve um monte de edit, um monte de coisa, mano. Isso é maluquinho, velho. Aprofundando ainda mais o seu isolamento. E apenas 3 semanas depois de se formar no ensino médio, em junho de 1978, o Dahmer cometeu o seu primeiro assassinato. A vítima foi Steven Weeks, um jovem de 18 anos que pedia carona. O Dahmer atraiu para sua casa, o matou a pancadas e o estrangulou. E depois disso, ele dissecou o corpo no porão, enterrou e, semanas mais tarde, desenterrou os restos mortais, dissolveu a carne em ácido e esmagou os ossos. E bom, o padrão dos seus futuros crimes já estava estabelecido ali, no primeiro ato. Depois disso, houve uma pausa de quase 9 anos, mas o monstro ainda estava adormecido. A partir de 1987, o Dahmer começou a matar em série. O seu método era quase sempre o mesmo. Ele ia a bares gays, shoppings ou andava pelas ruas de Milwaukee procurando por rapazes jovens e muitos deles de minorias étnicas. Ele os atraía para sua casa com promessa de dinheiro ou bebida, e lá ele os drogava e os estrangulava. Porém, a morte não era o fim. Dahmer praticava necrofilia, ou seja, calma aí, cara. atos sexuais com Eu sei o que é, cara, não precisa explicar. os corpos. Ele os desmembrava e guardava calma aí, cara. lembranças de suas vítimas. Calma E a aí, polícia encontrou crânios que ele fervia e limpava, genitais e até esqueletos inteiros guardados. E Imagina o maluco com a porra de um peru de verdade dentro da gaveta. ele também começou a praticar canibalismo, cozinhando e comendo parte de suas vítimas como coração e músculos. E em sua fantasia doentia de controle total, Dahmer levou seus crimes a um nível ainda mais grotesco e esquisito. Em 1991, ele começou a fazer experimentos em algumas vítimas enquanto elas ainda estavam vivas. Ele perfurava os seus crânios e injetava ácido ou água fervente em seus cérebros. Caralho, mano, cara doente, mano. A meta dele era criar uma espécie de zumbi obediente. Tipo uma lobotomia, né? Uma pessoa em estado vegetativo que ficaria com ele para sempre, sem nunca poder abandoná-lo. E as tentativas, claro, sempre terminavam na morte da vítima. A polícia de Milwaukee teve a chance de parar o Dahmer, mas falhou tragicamente. Em maio de 1991, um garoto de 14 anos chamado Conor Oxentasofone, ele conseguiu... Que porra de nome é esse? ...fugir do apartamento dele nu e sangrando. E os vizinhos viram a cena e chamaram a polícia. Só que quando os policiais chegaram, eles acreditaram na mentira do Dahmer, que disse que o garoto era o seu namorado adulto e que eles tinham apenas brigado. Os policiais levaram o garoto de volta para o apartamento e o entregaram nas mãos do seu assassino. Nem fudendo! Dahmer o matou logo em seguida. Essa carreira de crime de Jeffrey Dahmer terminou em 22 de julho de 1991. Mano. Naquela noite... Caralho, mas aí a polícia trollou muito iFood. Calma aí, cara. Um homem chamado Tracy Edward, que Dahmer havia algemado e ameaçado com uma faca, conseguiu fugir e pedir ajuda a policiais na rua. E quando a polícia entrou no apartamento do Dahmer para investigar, a cena era bizarra e tinha um cheiro insuportável ali. Eles encontraram fotos polaroides de corpos desmembrados. Na cozinha havia 4 cabeças humanas. Na geladeira e no freezer, mais partes de corpos. E em um grande tambor azul de plástico, 3 torsos humanos se dissolvendo em ácido. Caralho. O Jeffrey Dahmer foi preso no local e calmamente confessou ter matado 17 rapazes e homens. No julgamento em 1992, o Dahmer se declarou culpado. Não fedia? Fedia pra caralho, pô. Ele
Falou aqui. mas alegou insanidade, e a defesa tentou provar de que ele era louco e não sabia o que estava fazendo, só que o júri não concordou. Eles o consideraram são e, portanto, responsável pelos seus crimes. Jeffrey Dahmer foi condenado Matou a gente pra 15 caramba. prisões perpétuas, só que a sua vida na prisão, no entanto, foi curta. Em 28 Mataram ele lá dentro, né? de novembro de 1994, ele foi espancado até a morte por outro detento, Christopher Scarver, enquanto limpava o ginásio da prisão. E é isso aí, galera. Essa aqui foi a parte 1 do meu vídeo de canibais. Ah, mano, vou ver a parte 2 não, mano. Tá maluco. O bagulho é pesadão mesmo, viado. Mas também o que a gente esperava de um vídeo sobre canibais, né? Enfim, gente, o link do vídeo original tá na descrição e é isso. Até a próxima. Valeu.